Continuação do serviço de bordo. Durante esse serviço, na primeira classe, passávamos um carrinho de bebidas assim composto. No lado direito, garrafas Johnnie Walker Black, Johnnie Walker Red, Chivas, Ballantines, Jack Daniels, Crown Royal Glenfiddich, Campari, Gin Tanqueray, vodka Stolichnaya, vermute seco, vermute doce, Dibonnet Carpano, cachaça nega fulô, rum cubano e um balde com champanhe, com o gargalo envolto em guardanapo de linho. No lado esquerdo, cervejas de várias nacionalidades, suco de tomate, ginger ale, 7-Up, clube soda, água tônica, Coca-Cola, guaraná, água com gás, jarras com suco e água mineral. Na parte central estavam balde com gelo, cumbuquinha com açúcar e outra com limões fatiados, angostura, orange bitter, vidrinhos com cereja em calda e outro com azeitona, saleiro pimenteiro, copo grande com agitadores e outro pequeno com espetinhos para cereja e azeitona, copos para short e long drinks e flutes. Na parte inferior, copos para água, vinho tinto e vinho branco. Os famosos misturadores de drink da Varig, apelidados por nós de brisolinha, por agitarem a bebida. Após o término do serviço de drinks, recolhíamos guardanapos, copos, cumbucas e pratinhos. Saímos com a lambreta, apelido dado a um carrinho de bebidas por ter uma espécie de guidon. Lá estavam balde com gelo, champanhe, vinhos tintos Chateauneuf do Papo, que era o Côte du Rhône, Chambertin, Bourgogne, Saint-Emilion, Bordeaux. Os brancos eram Chablis, Bourgogne, Berncastel, Mosel Qualitätsweine mit Prädikat, Rhein, Riesling e o rosé francês Tavel, Côte du Rhône, cervejas, refrigerantes e copos. Esse carro era posicionado ao final da cabine para ser passado durante o serviço de pratos quentes e também para facilitar o acesso aos vinhos solicitados pelos passageiros. Aí saiu o carro sensação. O carro-chefe, o de caviar. Trazia na parte superior lagosta com galantine, uma concha de alumínio corrugado em forma de ostra, cheia de gelo moído, encimado por uma lata grande de caviar beluga Malosol, com limões cortados ao seu redor, vodka Stolichnaya envolta em gelo, enluvando a garrafa, copinhos gelados para servir a vodka, cumbuquinhas com manteiga clarificada, sour cream, limões em fatias, cebola cortada em cubinhos reduzidos ao seu tamanho mínimo, gema e clara de ovo picadas, uma forma coberta com guardanapos com blinis aquecidos e melba toasts. Na parte inferior, vinho melões com presunto de Parma, pratinhos e copos. Como recentemente lembrou Regina Marcondes Ferraz, socialite carioca, não havia empresa que oferecesse caviar como a Varig. A forma era elegante e com abundância, tal que os comissários atendiam prontamente quando eu pedia para repetir. E pensar que viajar naqueles tempos era um verdadeiro evento. Nesse ínterim, passamos a lambreta com tudo que já foi citado. Logo após, servimos as bandejas forradas por toalhas de linho, com copos de vinho e de água, mantegueira metálica com 3 bolinhas de manteiga acondicionadas em gelo que deveriam ser retiradas antes do serviço de pratos quentes para ficarem tenras. Pão aquecido, talheres inox com a logo da empresa, palito de pena de ganso. Imagina essa? Saleiro pimenteiro de porcelana, um pequeno cinzeiro, nessa época se fumava. E o guardanapo de linho com uma casinha para ser colocado no botão da camisa do passageiro, acompanhado de um mini prendedor para as senhoras. Saímos com um carro de sopas. Creme de palmito ou aspargo, ou consomê com crouton e pequenas lascas de panqueca no fundo da xícara. E saladas da estação. Vários tipos de molhos servidos em molheiras com Thousand Island, vinagrete, blue cheese. Era bonito, né? Sal e pimenta em sachê, azeite, saladeiras e pratos.
Na parte de baixo, cesta com torradas e pães variados aquecidos. Nessa época, uma das opções era a sopa de tartaruga, que deixou de ser servida com o advento do Greenpeace e outros movimentos similares de proteção aos animais e ao meio ambiente. Opção correta, né? E a lambreta de volta ao corredor. Em seguida, saímos com um carro de pratos quentes, assim composto. Uma tábua de churrasco com uma peça comprida e arredondada de filé e outra de costela argentina, ladeadas por espetos de camarões gigantes, fritos no alho e óleo. As guarnições eram arroz à grega, ervilha com cebola e palmitos na manteiga. Barbecue sauce, mostarda Dijon e ketchup eram as opções de condimento. Os pratos em que servíamos essas iguarias vinham na parte de baixo. Com o tempo, aprendi uma técnica baseada em marketing, que muito me ajudou em momentos de saia justa, quando alguma das opções de prato quente estava sendo mais solicitada que as demais. Oferecer primeiro aquele que tivesse a maior quantidade. A primeira informação é a que o passageiro retém em seu cérebro. Guardou? A cesta com pães aquecidos era repassada. Como esse carro tinha o churrasco com um apelo visual, na lambreta era acrescido um pequeno barril de chope com canecas de porcelana feitas em Santa Catarina. O visual era simplesmente um show gaúcho nos ares. O chope era um sucesso nesse serviço, os estrangeiros adoravam. Esse carro passava várias vezes pela cabine para servir os passageiros. Um detalhe interessante que deve ser citado: passageiro só começou a ser chamado de cliente com o advento do marketing. As empresas que tinham fregueses também mudaram a nomenclatura para clientes. Lembra disso? Recolhíamos as bandejas e saímos com o carro de sobremesa, que vinha com uma tábua decorada com nozes e com os queijos camembert, brie, emmental, babybel, roquefort. Acompanhava uma cumbuca com bolinhas de manteiga, uma cesta com frutas da estação, torta Floresta Negra, champanhe, vinho do Porto Noval, 20 anos, taças e copinhos, pães, torradas, pumpernickel, pratinhos, talheres e uma porção de Nice and Clean, que são uns lencinhos refrescantes. Após o recolhimento desses pratos, passávamos o carro de café, chá, preto e green tea, e digestivos. Eram Contrô, Amaretto de Saronno, Drambuie, menta, da marca Bols, Frangélico, Benedictine, Cognac Courvoisier, Armagnac Napoleon, além de sachês de After Eight, que eram aqueles chocolatinhos pequeninhos, para serem servidos junto com o café. Copinhos feitos de chocolate para o licor Baileys, com bucas com açúcar e adoçante. Depois desse carro, passávamos uma caixa de chocolates suíços variados. Pequenas caixas de cigarro com 4 unidades, acompanhadas de caixinhas de fósforo personalizadas, e aproveitávamos para anotar os pedidos de ovos para o breakfast. Mais recentemente, a Varg mandou confeccionar baralho personalizado e CD com músicas da trilha sonora dos nossos aviões. O baralho era disponibilizado para jogos a bordo e os CDs, divididos em 5 categorias: Brazilian Songs, Move Team Songs, Love Songs, Christmas Songs e Easy Listening, eram ofertados como brindes aos passageiros da primeira classe antes do pouso. Entregávamos mantas e solicitávamos o fechamento das cortinas, ainda de tecido, das janelas. Durante o plantão, oferecíamos sucos, refrigerantes, água e cafezinho. Na galley, tínhamos baby food, fraldas descartáveis, absorventes íntimos, baralhos Ken e outros itens que se fizessem necessários aos passageiros. Para o serviço de breakfast, começámos iluminando a cabine com luz baixa, ao som de música suave, para que os passageiros acordassem naturalmente. Oferecíamos toalhas quentes, suco de laranja e, logo após, as bandejas com pratinhos com frutas da estação, pães e croissants aquecidos, manteigueira, saleiro e pimenteiro, um cinzeirinho com o ícaro em baixo relevo, talheres, palito de pena de ganso, uma rosa ou um cravo sobre o guardanapo. Saímos, então,
um carro com café, leite quente e frio, água quente para o chá, suco de laranja, água mineral, tábua de frios, variados, cesta de frutas, iogurtes, cereais, suco de tomate, cesta de pães variados e croissants aquecidos, tigelas pequenas, pratos e copos. Servíamos ovos de acordo com a solicitação do passageiro. Podiam ser quentes, fritos, mexidos ou omelete, feitos na hora pelo comissário auxiliar da galley. Depois de recolhermos todo o serviço de breakfast, passávamos a documentação necessária e obrigatória para a entrada nos Estados Unidos. Para findar, brindávamos os passageiros com uma caixa de chocolates da Suchar, com os cumprimentos da VAG. Oferecíamos charutos. Era uma estratégia entregá-los só ao final, pois evitava que os clientes fumassem durante o longo percurso, o que absolutamente não impedia quem não levava em consideração o incômodo alheio com o cheiro forte e exalado do charuto. Entregávamos os casacos e recolhíamos as mantas e os earphones. Enquanto isso, na classe econômica, o serviço era muito similar em termos qualitativos. As poucas diferenças residiam na cobrança de bebidas alcoólicas, miniaturas de todos os tipos, whisky, chivas, Johnny Walker, Antiquary, licores, Campari, gin, vodka, etc. A cobrança de drinks se manteria até a segunda metade da década de 70. E para armazenar moedas no mundo inteiro, comprávamos em Zurique uma carteira de couro com diversas repartições. E no retorno dos voos ao Rio de Janeiro, fazíamos o acerto de contas, sendo que podíamos optar por ficarmos com as moedas estrangeiras e pagarmos na moeda vigente brasileira, o que nos era vantajoso na troca cambial. Na louça, na forma de entrega de alimentação e bandejas Platex. Não era mise en place, no tamanho e número de poltronas. Lembrando que os brindes não tinham o mesmo requinte, mas os cuidados em prover o cliente de tudo que ele necessitava permanecia o mesmo, inclusive na oferta de comidas especiais solicitadas previamente, como kosher meal, baby meal, vegetarian meal, no sugar meal e tantas outras opções. Tudo servido por comissários atenciosos, gentis, proativos e impecavelmente uniformizados. Minutos antes do pouso, procurávamos passar de forma discreta o spray antibactericida exigido pelas leis americanas, mas o cheiro forte sempre causava desconforto em um ou outro passageiro. A gastronomia requintada, aliada aos demais itens oferecidos no que se referia a bebidas, conforto, tratamento, fazia a diferença, e os passageiros reconheciam lotando seus aviões. Naturalmente, o grupo de comissários foi o responsável pelo prêmio de melhor serviço de bordo do mundo em 1979. Veja o troféu abaixo. Não posso mostrar a foto. A Varig possuía um instrumento valioso de avaliação de desempenho de seus tripulantes e serviço de bordo, da Divisão de Relações com Clientes, um formulário azul onde os passageiros escreviam suas opiniões. O interessante é que nessa época os brasileiros não tinham por hábito declarar formalmente sua insatisfação em relação a nada, nem reivindicavam seus direitos usurpados pela ditadura. No entanto, exigiam qualidade e requinte da pioneira e escreviam tudo o que lhe desagradava. Creio que a publicidade que difundia a maneira mais elegante de voar exercia seu poder de cobrar por parte dos consumidores de nosso serviço. Bom, amanhã tem mais. Será a continuação e partiremos para outro capítulo. Fique bem, fique em casa.